Salve, salve, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Você está no canal Cláudio Luiz Caivano, né? Acho que você não caiu aqui de paraquedas. Se caiu, dá um Google aí para saber quem eu sou. Eu não sou especialista em geopolítica. Você está vendo aqui atrás de mim um mapa mundi bacana, né? Um mapa do nosso mundo. O que a gente precisa dizer antes de começar? Eu estava banido da plataforma. Banido é um termo forte, vai. Eu estava bloqueado na plataforma. Passei 12 dias aguardando esse retorno, muito pouco tempo depois de já ter ficado uma semana. Bom, vida que segue, ajuizamos aí contra a plataforma, vamos aguardar os acontecimentos, o desdobramento dessa ação. A gente está meio que cerceado em dizer algumas coisinhas, então, mas a verdade vai aparecer, né? A verdade já está aparecendo. Aliás, nesses últimos acontecimentos, o melhor de tudo é que parece que a pandemia acabou. Não te parece isso? Não se fala mais nisso. Agora, obviamente, só se fala no conflito Rússia e Ucrânia. E o que tudo isso tem a ver? Né? Alguém pode estar me perguntando aí, Caivano, o que você está fazendo aí? O que tem tudo isso a ver? Eu fiz um programinha de slide aqui, eu vou passar para você, eu vou começar pelos últimos, tá? Deixa eu só colocar já aqui pelos últimos. Eu estou muito ativo no Instagram, estou tentando ser ativo nas outras plataformas, fiquei um pouco, obviamente, pouco ativo aqui, né? Porque fui bloqueado, mas a gente vai voltar e vai tentar ser mais ativo, tomar cuidado com algumas palavras para que essa perseguição não seja o sinônimo de me calarem, de calarem a minha voz. Então vamos lá. Eu estou angariando o desapreço, vamos colocar assim, até mesmo de alguns amigos. Então eu postei isso aí no Instagram, esse foi o último, tá? Estou fazendo de trás para frente. Eu coloquei aí para você entender um pouquinho do que está acontecendo. Em 1933, a Alemanha se retirou da Liga das Nações. Importante que a gente diga, deixa eu tirar isso da tela, importante que a gente diga que a Liga das Nações é o que você hoje entende por ONU, tá? Organização das Nações Unidas. E ela surgiu logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. E já na primeira versão dela, na Liga das Nações, a União Soviética não participou, ok? Fique atento com isso. Mesmo que na Primeira Guerra Mundial tenha sido o mundo contra o mal, liderado ali pela Alemanha. A Alemanha tentou ali uma... Como é que a gente pode explicar isso de uma maneira usando de eufemismo e não correndo riscos aqui? Mas a Alemanha tentou governar o mundo de alguma forma, ok? Fica a dica aí. A Alemanha tentou governar o mundo. Bom, terminada a Primeira Guerra Mundial, você tem um mapa no mundo muito parecido com o que você tem hoje, tá? A Alemanha tinha se expandido
e alguns territórios foram realocados e passados para terceiros, ou seja, não devolvidos para os seus donos originais. Fica de novo a dica aí. Eu não sou historiador, eu não tenho licenciatura em história, embora tenha um apreço muito grande por história, e repito, não sou um especialista em geopolítica, mas eu acompanho o mundo, eu acompanho as notícias, e não pela grande mídia, ok? Ou melhor, eu acompanho também pela grande mídia, mas não é ela que norteia o meu pensamento. Aí sim, aí penso que eu delimitei um grande espaço para você entender o que eu estou fazendo aqui. Voltemos, então, ao final da Primeira Guerra Mundial e o surgimento da Liga das Nações para impetrar contra a Alemanha pesadas punições para que ela pagasse indenizações aos países que ela prejudicou em virtude da guerra que ela fez surgir no planeta. E, com isso, trouxe para dentro desse ringue um monte de outros países que precisaram se unir para vencer a Alemanha. Beleza? Bom, vamos lá. Pouco tempo depois, a Primeira Guerra Mundial ela acabou ali em 1918. E você tem, num período de tempo muito pequeno, ou seja, 10 anos depois, uma década depois, quando a Alemanha está se reconstruindo, ajudada ali pelos Estados Unidos, que forneceu pesadas somas de dinheiro através de empréstimos, você tem o crash da Bolsa, o crash da Bolsa de Nova York, né? O crash da Bolsa de 29, uma das maiores crises mundiais até então, né? Porque a pandemia, veja só, a pandemia superou, em termos de crise econômica, o que aconteceu em 29. Fica a dica aí de novo para você estudar. Bom, crise de 29, né? Nesse período aí de 23 em diante, 24, um personagem histórico ficou cada vez mais conhecido e se tornou um ativista político contra o que estava acontecendo na Alemanha. Ele chama Adolf Hitler. Depois disso, e nesse período, ele foi preso, e na prisão ele escreveu Mein Kampf, ok? Minha luta, um ideário, porque é isso que chama, um ideário, não é um diário, não é uma intenção, é simplesmente um ideário, é o seu sonho colocado em letras, e muito ajudado, em muito disso ajudado por Rudolf Höss, que estava preso com ele, que era apaixonado por ele, independentemente de sexualidade, ok? Era apaixonado pela figura de Hitler, assim como depois dele vieram Göring, com ressalvas, né? Ele amava Hitler, mas com ressalvas, tinha uma resistência para muitas coisas, mas você tinha Himmler, né? Que foi excepcional para o poderio que Hitler alcançaria na Alemanha logo depois. Você tinha o próprio Goebbels, que não deixou Hitler nem em seu momento suposto de morte no bunker. O Goebbels estava lá no bunker com Adolf Hitler. Ok? Eu costumo chamar esse eixozinho aí de o eixo dos ressentidos, né? Figuras patéticas que não representariam nada na sociedade e por suas próprias características. Não eram tão inteligentes quanto se imaginavam, eram franzinos, né, com corpo muito frágil, alguns deles com doenças congênitas, né? O que hoje, no mundo moderno, se chama de comorbidades, a exemplo de Goebbels, que não foi aceito no exército por 3 vezes porque era coxo, era manco, nasceu com um problema, preste bem a atenção, nasceu com um problema genético no seu pé, de má formação no seu pé. O que unia Himmler, Hitler e Goebbels, com exceção aí a Göring, que era um herói de guerra, um herói da Primeira Guerra, um aviador herói da Primeira Guerra, o que uniu esses 3 seres era a sua patética formação psicológica e morfológica, ok? Uma revolta para com a humanidade,
uma revolta a ponto de quererem ver qualquer outra pessoa que discordasse deles morto. Que era assim que funcionava. Hitler encontrou terreno fértil para propagar aqueles seus pensamentos revolucionários, sim, revolucionários, que começaram na cervejaria, se eu não estiver enganado aí, cervejaria Continental, em Munique, onde ele fez a sua pregação, o seu discurso pela primeira vez, e foi ovacionado, e daí então você tem a história escrita da forma como você lê em alguns livros, né? Não nos livros didáticos, mas você lê em alguns livros de historiadores interessados em trazer a verdade. Daí por diante, em 29, você tem o ressurgimento, preste bem atenção, o ressurgimento de algumas famílias extremamente poderosas. Rockefeller, Rothschild, Morgan, né? JP Morgan. Aliás, esse cidadão, JP Morgan, à frente, naquele momento já da história da humanidade, do maior fundo de investimentos do mundo, ele consegue salvar-se da bancarrota com um pronunciamento na mídia, dizendo que o pior já havia passado e que a Bolsa de Nova York estava se estabilizando, né? Estava estabilizada e ressurgindo das cinzas. Esse foi o pronunciamento, fez com que muitas pessoas voltassem a comprar algumas ações ou simplesmente não tirassem o seu dinheiro. Esse é o pior que pode acontecer, né? É todo mundo ao mesmo tempo tirar o dinheiro investido ali num banco, num fundo de investimento, porque aí você quebra literalmente, você não tem como pagar todo mundo. Prestem bem atenção nisso. Isso aconteceu aqui no Brasil com o Bamerindos, por um boato. Vai quebrar. E todo mundo correu para tirar o seu dinheiro e efetivamente o banco quebrou. Bom, vamos adiante, para você entender um pouquinho como funciona a história. Por que o Caivano está falando isso? Não é nem o mote do canal dele? Olha, eu tenho 51 anos de vida. Se a gente pegar esse período histórico que eu estou falando, obviamente que vai dar quase 100 anos. Mas dentro desses 100 anos eu já vivi pelo menos metade. Agora, em pelo menos 35% eu tinha uma vida ativa, né, e intelectualmente acompanhando os acontecimentos. Pelo menos 35% de todos esses 100 anos. E eu gosto muito de história, sempre estudei história, sempre fui muito bom em história. A despeito de, por exemplo, matemática, química, física, não posso dizer a mesma coisa, porque eu também sempre fui muito bom. Então, percebe-se por aí que lógica faz parte dentro desse contexto que eu tenho uma certa facilidade ligada à realidade. Ok? Vamos deixar dessa maneira, porque realmente é óbvio que matemática também está ligada à lógica, mas eu não era tão bom assim, em contextos mais avançados, né? Você tem a crise de 29, como eu disse, você leva à bancarrota uma série de países, e em 1930 você tem o presidente Roosevelt, guarde bem esse nome, Roosevelt, que já estava ali e foi alçado à presidência da República para salvar o sistema do crash da Bolsa de Nova York. Percebe como nos momentos de maiores crises do mundo surgem figuras para serem heróis? E será que esse Roosevelt era tão herói assim? Pode ser que até fosse. Vou dar-lhe o crédito que a história lhe deu. Agora, ele implementou nos Estados Unidos, em todo o sistema, o primeiro reset. É verdade. O primeiro reset. Como? Através de lei. E daí de novo, não muito diferente do que Hitler fez depois dele, porque assumiu o poder só em 1934, Roosevelt implementou através da lei o primeiro reset econômico, ou econômico-financeiro, como você quiser entender, tirando todo o ouro da população e criminalizando qualquer pessoa que estivesse em poder ou tivesse em seu poder qualquer naco, qualquer pedaço, qualquer grama de ouro, incluindo alianças, brincos, anéis, qualquer coisa que o valha. Você não, moedas principalmente, você não poderia possuir. Com isso, ele tornou os Estados Unidos a maior potência financeira daquela década. E dali por diante. Então vamos seguir rapidamente, porque também não é o foco ficar dando detalhes
de toda a história, é preciso acompanhar. O que estava acontecendo na Europa ou no leste europeu naquele mesmo momento, enquanto na Alemanha acontecia Hitler tomando o poder após o incêndio no Reichstag, que ele culpou os comunistas, né? Talvez um primeiro false flag, lembrando aí que Goebbels já fazia parte do séquito de seguidores de Hitler e teve a ideia, né, muito provavelmente, de propagandear que existia um inimigo comum a enfrentar, os comunistas. Eles vieram antes dos judeus. Os comunistas eram os inimigos a serem enfrentados na Alemanha, porque você tinha partidos comunistas, você tinha partidos de esquerda na Alemanha naquele momento muito fortes, do qual, inclusive, divergia o Partido Nacional Socialista, também divergia deles. Então, era de esquerda, mas acusava, repito, era de esquerda, mas acusava os outros de serem esquerdas radicais, esquerdas comunistas. Ok? Fica mais essa dica para você. Ele assume o poder em 1934 por meio do voto depois desse episódio do incêndio no Reichstag. Tudo isso está aí, eu estou dando pinceladas para você pesquisar o quanto você quiser depois e ver se o Caivano fala a verdade ou mente, ok? Incêndio no Reichstag, depois ele vem ao poder, ascende ao poder e consegue o poder absoluto, se eu não estiver enganado, um ano depois, ou naquele mesmo ano, no final de 1934, com a morte de um importante general alemão que era o primeiro-ministro alemão naquele momento. E que me foge o nome agora, mas fica fácil, é só você pesquisar. E aí, com isso, o que acontece? Hitler assume, né, e unifica o poder à frente do governo alemão. Olha que bacana, né? Então, isso estava acontecendo na Europa. Então, perceba, nos Estados Unidos, você tem o primeiro reset financeiro lá, tornando os Estados Unidos a maior potência financeira e econômica do mundo. Na Alemanha, você tem a Alemanha tentando sair de toda aquela crise advinda do final da Primeira Guerra Mundial, que ela foi obrigada a pagar grandes somas de dinheiro para muitos países no mundo, e pagando esses empréstimos, você tem o surgimento de uma pessoa que vem para salvar a população alemã e romper com aquele sistema. Ok? Ponto e contraponto, um herói e um vilão. Lá, sem que ninguém visse absolutamente nada, surge a figura de Stalin, que veio substituir Lenin, que, aliás, manda matar, né? Está no submundo aí, manda matar o próprio Lenin e assume o poder da então União Soviética e implementa, já na década de 30, o que ficou conhecido e, sim, reconhecido como Holodomor, o grande genocídio ucraniano. Olha aí, Ucrânia de novo nas paradas, né? Não é nas paradas de sucesso, infelizmente. É de novo sendo vilipendiada, violentada, ultrajada em sua soberania, na liberdade do povo. E quem ali tomou conhecimento disso? Ninguém. Então, por isso, o meu post aqui, ó. Olha só aqui. Em 1933, a Alemanha se retirou da Liga das Nações. Hitler estava ascendendo ao poder, o nazismo já era reconhecido como partido político lá na Alemanha, então eles resolvem sair, aprovação, por meio de lei, por meio da democracia. Retiramos-nos da Liga das Nações, passaram só 6 anos lá. Já sabemos o que ele fez depois, não sabemos? Em 1933, o Holodomor já estava em operação e a Liga das Nações disse não ter provas. Não tinha a Netflix, né? Eles não viram A Sombra de Stalin, que eu sugiro que você assista. A ONU endossou. Vamos parar por aqui, porque isso já avança, né, 50 anos ali, no mínimo, 60 anos no tempo. Então, vamos com calma. Vamos remover isso de novo e vamos avançar rapidamente na história. Você tem todo o advento que fez o surgimento da Segunda Guerra Mundial na década de 30. Então, você tem acontecendo o Holodomor no leste europeu, na União Soviética, ali na Ucrânia. Você tem acontecendo na Alemanha o surgimento do nazismo, a ascensão de Adolf Hitler, a reconstrução da Alemanha como uma potência mundial. E você tem lá nos Estados Unidos, você tem o ressurgimento dos Estados Unidos como uma potência econômico-financeira. Você tem 3 players mundiais que vão disputar entre si. Isso é fato.
Isso é fato. E preste bem atenção no que eu vou te contar agora. Preste bem atenção no que eu vou te contar agora. Que players começaram a se digladiar? Que é digladiar. Ok? Quem? Estados Unidos e Alemanha. Esses dois players imediatamente se opuseram. Esses players imediatamente surgiram como vilão e herói, mocinho e bandido. Ué, mas não está envolvendo a União Soviética, o cara estava praticando o Holodomor. Exatamente. Exatamente isso. O mundo virou as costas. Você tinha acontecendo, que eu vou deixar para o rodapé da história para você pesquisar, se tinha acontecendo lá uma invasão na China, protagonizada com a saída da Inglaterra, que já foi o maior império da história, com a saída da Inglaterra, da China, você tem a invasão do Japão. E tomando conta, você tem guerra civil, você tem um monte de coisa acontecendo também na China. Não está nesses players. Eu coloquei 4 players, por acaso? Não, mas você tem lá o surgimento, logo depois do Mao Tse Tung. Mas isso é uma outra história, talvez para um outro vídeo, não vai caber tudo aqui. Né? Mas vamos voltar no que eu estou falando. Ninguém falava de Holodomor. Ninguém falava do que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque, segundo se contava, Stalin estava promovendo na União Soviética um grande milagre econômico. Estava reconstruindo a União Soviética, ou melhor dizendo, construindo todo aquele império, com todos aqueles monumentos, aqueles prédios enormes, tudo aquilo que você vê nas imagens, construindo o Kremlin, olha que bacana. Então ele fazia a transposição de rio, ele fazia represa, ele fez tudo o que ele precisou em termos de infraestrutura para tornar a União Soviética grande. Grande. E nenhum desses dois players que eu falei para você o incomodou. Nem Hitler, nem Roosevelt. Enquanto isso, você pode perguntar, mas onde estava o UK? Onde estava o maior, aquele que já foi o maior reino da eternidade, da modernidade, né? A Inglaterra, um dos maiores impérios de toda a história da humanidade, mais o maior da modernidade. Onde ele estava? Ele estava quietinho, lá no canto dele. Quietinho. Deixa eu colocar um imponderável, aí um fator imponderável que estava no submundo de toda essa história aí por enquanto, porque ninguém olhava tão bem para ele. Winston Churchill, talvez o maior estadista da nossa história. Sabe o que tinha acontecido com ele? Ele tinha sido chamado como conselheiro de guerra na Primeira Guerra Mundial e ele fez lá uma armação no bom sentido para tentar pegar todo mundo de surpresa, e ali em Galípoli ele ia passar pelo estreito, que eu agora não lembro o nome. Ele ia passar por esse estreito com as suas embarcações, ia de surpresa atacar todo mundo, e ele pensava que com isso pudesse acabar com a Primeira Guerra Mundial. Deu ruim. Quase 20 mil soldados pereceram nesse ataque. E, obviamente, ele foi banido para o rodapé da história. Mas ele não ficou inerte. Sabe o que esse cara fez? Sabe o que esse cara fez? Esse cara foi para o fronte de batalha. Tô brincando, não. Nascido em família rica, né, do clã, sei lá, ducado, não sei como que chama isso lá. Ele foi para o fronte de batalha. Ah, mas com certeza você pode pensar, ele ficou atrás de uma mesa dando ordens. Ele foi para o fronte de batalha ele mesmo lutar. Obviamente que ele volta com a sua reputação rearranjada, daquela falha que ele teve na estratégia de guerra. Ele volta como um grande player da guerra e volta como conselheiro do rei. Joinha? E aí ficamos com isso. Foi lá, foi para... Tensionava-se que fosse primeiro-ministro, acho que participou de uma eleição e perdeu, e depois, já mais de idade, foi colocado ali de lado. Não, deixa ele lá, o cara é importante, quando a gente precisar, a gente chama ele. Sabe aquela coisa assim? Ah, você tá velho, ultrapassado, mas não, a gente não vai menosprezar você. Fica aí quietinho dentro desse armário e quando a gente precisar, a gente volta para falar com você. Tudo bem? Tudo bem, ele ficou. Ele aceitou o seu lugar na história. E tudo isso que eu tô te falando estava acontecendo
no mundo. E aí, vamos avançar, você já sabe, você também já conhece a história, você sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, eles se uniram para poderem ganhar essa guerra, e que os Estados Unidos estava lá quietinho, fornecendo material bélico para todo mundo, investindo no seu exército, que era uma porcaria. O exército dos Estados Unidos no final da década de 30, 37, 38, era uma porcaria. A infantaria, para você ter uma ideia, eram umas charretes puxadas a cavalo, era uma porcaria. O que ele fez? Inteligentemente, sendo a maior potência econômico-financeira da humanidade naquele período, o que ele fez? Ele começou a vender para todo mundo. Ele vendia para Hitler, e ele vendia para Stalin, ele vendia para os aliados, Inglaterra, França, para todos eles. E deixou todo mundo na mão desde o primeiro momento da guerra, também para deixar passar de ícone da história para o submundo, um cara chamado Chamberlain, que se achava o rei da cocada branca, achava que com acordo ele resolvia tudo. Olha que muito interessante com o que está acontecendo agora na Ucrânia, pois ele foi até lá, ele pegou um avião e foi a Hitler para exigir que Hitler assinasse um papelzinho com ele ali de um acordo de paz. Pois é, durante todas essas tentativas de acordo de paz, o Hitler anexa a Áustria, o Hitler anexa a Tchecoslováquia. E o que fez a Liga das Nações? Você precisa perguntar. Nada. Nada. Notinhas de repúdio em jornais com circulação pelo mundo todo, ok? Sigamos a história, porque a história não para, a história atropela. Aí o que acontece depois? Ele volta e, obviamente, os ingleses percebem que não podem contar com o Chamberlain, porque Hitler acabou de invadir a Polônia e em menos de uma semana ele dominou a Polônia toda. Opa! Aí sim nós vamos entender que a coisa não é bem como parecia. Então chama o Churchill. E daí por diante você conhece, como eu já disse, conhece a história, e o Winston Churchill entra na história para poder ajudar o inglês a passar por tudo que ele passou, e não foi pouca coisa. Meus amigos, Londres passou 100 dias e 100 noites sendo bombardeado pela Força Aérea Alemã. Tá bom para você? Eu vou repetir que talvez você não tenha entendido. 100 dias e 100 noites ininterruptas. É daí que vem aquele keep calm and carry on, porque toda noite o inglês ia para o subway, para o metrô, para se proteger, porque são verdadeiros bunkers, né? Estão muito abaixo do nível da rua. E lá estavam espalhados cartazes com keep calm and carry on, ou seja, mantenha sua calma e continue. Só isso. E o inglês continuou trabalhando diuturnamente sem desistir. Essa resistência é que fez nós vencermos, né? Os aliados vencerem a Segunda Guerra Mundial. Ah, e o Brasil? Você falou nós, Caivano, e o Brasil? O Brasil? Pois é, o Brasil vivia uma ditadura. A ditadura Vargas. Por 15 anos o Brasil foi uma ditadura. De 1930 a 1945. Não, Caivano, você é louco. Você é um subversivo. O Getúlio Vargas foi o grande estadista brasileiro, foi o pai dos pobres, ele desenvolveu a CLT. Verdade. Ele exigiu, aliás, que o Congresso votasse a CLT em 1940, baseada na Carta del Lavoro do fascismo de Mussolini na Itália. Olha que bacana, hein? Você viu como os pontinhos estão sempre interligados? Cuidado, continua acompanhando, que desses pontinhos vai aparecer o elefantinho para você entender o que está acontecendo agora. Sigamos adiante. A Segunda Guerra Mundial acabou. Ok? A Segunda Guerra Mundial acabou e, mais uma vez, você tem uma divisão geopolítica. Você tem uma divisão no mapa. O mapa geopolítico que você conhece hoje é o mapa que surgiu do final da guerra. E em 46 ou 47, não estou bem certo, surge a ONU. Uma repaginação da Liga das Nações que não serviu para absolutamente nada e, ao contrário, foi fruto de uma grande catástrofe de tentativa de negociação de paz com Hitler, Mussolini e o imperador japonês. Acho que é Akihito. O eixo, denominado o eixo. Você tinha aliados de um lado, você tinha eixo do outro. E isso eu não estou nem te contando, hein?
que Hitler invadiu a França em menos de um mês, ok? Foi lá e muito parecido com o que está acontecendo na Rússia agora, não é? A Rússia foi lá e com seus piores exércitos, ele mandou para lá só aquele contingente inicial, quase que uma polícia militar russa, você quer saber? Vai lá, podem ir lá, façam o seu trabalho, depois a gente vê o que faz. Ou você acha que ele ia colocar tudo que ele tem de poder? Tem uma lição de Sun Tzu que é: quando você estiver forte, mostre-se fraco. Está todo mundo se perguntando como é que estaria o poderio militar russo. Para que ele vai demonstrar tudo agora? Para quê? Bom, vamos adiante. Chegamos aí ao final da Segunda Guerra Mundial, que começou ali efetivamente no dia 6 de junho de 1944, às 6h06 da manhã. Olha quantos 6 tem nisso, né? 6 de junho de 1944, às 6h06 da manhã. Pois é, para enfrentar o diabo, disse Churchill. Ou melhor, para enfrentar Hitler, eu me uno até o diabo, disse Winston Churchill. E com quem que eles se uniram naquele momento? Com Stalin, com a União Soviética. Aí você pode se perguntar: Caivano, mas você não falou da União Soviética nesse período? Onde ela estava? Ela estava se reconstruindo. Ela tinha sido, num primeiro momento, no início da guerra, até ali por 41, 42, ela fez um acordo. Existia um acordo assinado entre Stalin e Hitler, um pacto de não agressão, que depois, obviamente, Hitler fez, como é que a gente pode falar isso? Fez vista grossa, passou por cima desse acordo, esqueceu embaixo de vários documentos dentro de alguma gaveta obscura e foi lá e tentou chegar em Moscou. Por onde ele entrou primeiro? Pela Ucrânia. Ele já estava na Polônia, que é ali vizinha da Ucrânia. Você deve estar ouvindo muito falar, faz fronteira com a Ucrânia. Polônia. Ele entrou por ali, ele já era dono da Polônia. Percebem? Ele já tinha feito a lição de casa dele, ele já estava na Polônia. Então ele vai e invade a Ucrânia. Começa por ali, terrenos férteis de petróleo, minério, tudo que ele precisava para fomentar essa guerra. Só que ele, na Operação Barbarossa, ele não se deu por vencido, ele não falou: aqui tá bom, aqui a gente tem o suficiente para de novo se armar, melhorar e vamos adiante depois. Não, ele achou que ele era o senhor da guerra e foi para cima. Tá aí, é o erro da soberba. Ele foi para cima da União Soviética e ele não conseguiu manter uma luta em duas frentes. Porque, aliás, várias frentes, né, se a gente for contabilizar mesmo, mas ele teve que salvar, no mesmo período, a Itália na África, porque tomou pau na África. Veja só, na Etiópia, Mussolini tomou pau contra um exército de homens com lanças, mas tomou pau. Você vê, né? Apesar de tudo, a gente tinha a Itália e conseguiu sobrepujar isso, né? Vamos adiante. Aí ele teve que, obviamente, continuar no seu fronte ocidental contra países da Europa, contra a própria Inglaterra, agora os Estados Unidos, que também estava entrando no fronte e tentando recuperar parte da Europa, tinha fronte na França, e ele se colocou em mais um fronte na União Soviética, menosprezando o exército soviético, porque ele acreditava que por conta do pacto de agressão, ou melhor, do pacto de não agressão, Stalin teria negligenciado o seu exército, estaria muito frágil e iria ser uma vitória fácil. O Blitzkrieg empregado contra a União Soviética seria fácil. Só que ele não contava com, além de todo o poder demonstrado pelo exército russo, ele não contava com o inverno russo, que acabou com ele, acabou com suas forças. E quando ele foi acordar e voltar o olhar para o Ocidente, já era tarde demais para ele, para a nossa sorte. É por isso que a gente está aqui. Você só está me vendo falar aqui porque aconteceu isso lá atrás na humanidade, em 1944, 45, ok? Caso contrário, a gente não teria essa liberdade, né? Talvez fosse um mundo distópico. Tem até um seriado muito bacana que você pode ver na Amazon, e eu sugiro, eu vi inteiro, que é The Man in the High Castle, ou seja, o homem no alto do castelo, que mostra o mundo como ele seria, né? Obviamente imaginado, é uma ficção, mostra o mundo como ele seria se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Bom, por sorte nós tivemos o Winston Churchill, e naquele momento ali em 45 aconteceu uma coisa muito engraçada que passou a estar no rodapé da história. E o Churchill sugeriu: agora é hora de ir para cima de Stalin. Só que o imponderável também acontece. O Roosevelt havia falecido
meses antes, que até tinha dado uma esperança, uma falsa esperança para o Hitler continuar a guerra, porque ele acreditava que sem um bom líder, os Estados Unidos não iriam avançar na Segunda Guerra Mundial. Ledo engano, foi substituído e a coisa continuou. E, obviamente, como eu já disse, ele perdeu a guerra. Só que o Churchill não teve esse apoio mais. Ele tinha ali ao lado dele Charles de Gaulle, que estava liderando a França naquele momento. Ele tinha o Mackenzie, que era Mackenzie King, se eu não estiver enganado, que era uma espécie de primeiro-ministro, uma espécie de rei, né, num principado do Canadá, que pertencia ao próprio Reino Unido, né? Então também estava ladeado por esse homem, e também ladeado, como eu disse, por de Gaulle e o substituto de Roosevelt, que eu não sei se era Truman, até fica aí para pesquisa, não tenho certeza, acho que não, mas vale a pena você investigar. E numa votação, é uma democracia, acharam melhor não enfrentar o diabo, não enfrentar Stalin. E daí você tem toda a história da humanidade que você já conhece até aqui, né? De 45 até aqui, é a história mais contada. Pouco se fala desse período anterior que eu acabei de contar para você. Mas a gente tem um ponto emblemático que precisa ser dito e eu vou colocar para você de novo aqui, ó. Antes disso aqui, a gente teve um acontecimento. Deixa eu pôr aqui, ó. Acabei de falar para você. Então você tem aí na foto de cima, ao lado de cada bandeira, você tem do lado esquerdo de quem vê, você tem Mackenzie King, que era esse rei, vice-rei, primeiro-ministro lá do Canadá. Você tem ao lado direito de pé Winston Churchill, do Reino Unido. Você tem abaixo, sentado à esquerda, ao lado da bandeira dos Estados Unidos, você tem Roosevelt, e do seu lado direito, ao lado da bandeira da França, você tem Charles de Gaulle. Esses homens venceram a Segunda Guerra Mundial, tá aí, Second World War, né, tá abreviado. E embaixo você tem os mesmos quatro. Pode perceber que eu deixei os ladeados. Olha aí, você tem o Trudeau, do Canadá, em primeiro plano à esquerda. Você tem aí Biden, Joe Biden, dos Estados Unidos. Você tem Emmanuel Macron, da França. E você tem aí uma fotinho menor, porque eles não tiraram foto os quatro juntos. Você tem aí o Boris Johnson, da Inglaterra, de UK, do Reino Unido. Esses homens é que estão liderando o Ocidente neste momento e estão totalmente calados. Você não ouve um vir a público falar qualquer coisa. E eu escrevi aí para você nesse post do Instagram. Entregaram a Ucrânia para fugir do Putin. Não tiveram. Tomaram muito leite de soja na sua infância, muito provavelmente todos eles. Para você ter uma ideia, o Putin e o Biden regulam em idade. E você vê vídeos do Putin fazendo exercício físico todos os dias, e você vê o Biden que cai numa escada que vai levá-lo ao avião Força Aérea One por 3 vezes. Isso diz muito sobre o líder que você tem em cada momento histórico. Aqui você tem um pouquinho mais à frente da história, daqui a pouco eu trago para a gente brincar, mas você tem este ponto crucial da história da humanidade, da história do nosso tempo, da história da modernidade, que as pessoas não se lembram. Cuba, 1962, outubro de 1962, John F. Kennedy o John Fitzgerald Kennedy, JFK, era o presidente dos Estados Unidos nesse momento. E, pasmem, a senhora estará me vendo, agradeço que esteja aqui, se estiver ainda, né? Chegamos naquele momento em DEFCON 1. Você sabe o que é DEFCON 1? São 5 DEFCONs. São controles de defesa dos controladores, vamos falar assim, né? É um pleonasmo abusivo aqui. Você tem ali os controladores da força bélica, da força nuclear de cada país. E nós chegamos nos Estados Unidos ao DEFCON 1. Bastava, já estava levantada aquela capinha que protegia o botão e só estavam aguardando o JFK dizer aperte, fire, para disparar os mísseis contra a União Soviética e contra Cuba. Por que tudo isso? Porque em Cuba, em 1962, você deve se lembrar daquela crise da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba. Cuba está localizado a 700 quilômetros de Miami, né? Cuba está no Caribe, que é o quintal, grosseiramente falando, é o quintal dos Estados Unidos, onde eles passam férias, porque tem sol o ano inteiro. Cuba também está lá, a ilha de Cuba está lá, no mar Caribenho, a 700, 800 quilômetros no máximo ali de distância de Miami,
ok? Ou seja, muito próximo para que um míssil, como você está vendo aí na foto, saia de uma ogiva nuclear implantada lá em Cuba e atinja os Estados Unidos. É por isso que a União Soviética estava levando pesados armamentos para Cuba, por causa da distância. Naquele período, ela estava mais fragilizada em relação aos Estados Unidos no alcance do seu poderio nuclear. Simples assim, minha gente, tão simples quanto. Eu precisava ficar perto de vocês. E o que aconteceu? Ah, não podia. Toda a comunidade internacional, toda a comunidade ocidental apoiou os Estados Unidos numa potencial guerra nuclear. E repito, a gente chegou quase a vias de fato, nós chegamos a DEFCON 1. Mas agora, em 2022, na Ucrânia, está aí, eu pus para você o selinho da OTAN, querendo implantar lá e levar todo o seu armamento, trazer a Ucrânia para dentro do grupo OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é financiado muito pesadamente pelos próprios Estados Unidos e pela Inglaterra, além da França, né, e a Alemanha também, e aí eles queriam instalar suas forças dentro da Ucrânia. Aí pode. Pergunte-se você, não tem uma divisão de forças muito desequilibrada? Ou seja, você tem pesos diferentes avaliados e também por medidas diferentes, ou um peso igual, esse problema, esse evento por duas medidas diferentes? Não. Não posso encarar a realidade dessa maneira. Por isso que eu fiz esse post. Porque as pessoas parecem ter esquecido do que a gente passou. E sigamos adiante. Tá aqui, ó. Alta. Tá aí o Jerry, né? Que é o ratinho, sempre aprontando. Você tem aí o cão, né? Que é a Rússia. Ele vai lá e dá uma paulada, né, no cachorro. E, obviamente, sai correndo e joga o pau na mão do Tom, que é a Ucrânia. Se vira aí, meu irmão, enfrenta a Rússia agora. É desproporcional, gente, principalmente quando aconteceu isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, como terceiro item. A ONU endossou o acordo de desarmamento ucraniano em 94. Por quê? Vamos voltar 3 aninhos aí atrás. Em 91 você tem 89, né? Vamos voltar 5, então. Em 89 você tem aí o fim do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, a tal da perestroika, a abertura com Gorbachev, o acordo entre Gorbachev e Reagan, e você tem a queda do Muro de Berlim, beleza, maravilhoso, tudo certo. Aí você tem em 91, que já não era o Gorbachev, era um outro presidente que eu não vou lembrar o nome, lá na União Soviética, e você tem a assinatura de um acordo para fim dessas hostilidades entre o Ocidente e o Oriente, e a diminuição das forças nucleares. Então, parte do acordo, obviamente, que a Rússia, nesse acordo, para não se ver fragilizada diante dos Estados Unidos, que não entregava nada das suas forças nucleares, o que ele fez? Não, beleza, então vamos fazer um acordinho aqui, ó. Eu tiro toda a força nuclear que está lá na Ucrânia. Vamos falar com eles, vamos chamá-los para esse acordo aqui. Eu não agrido, porque são meus irmãos, o cara é meu irmão. Oh, a camaradagem lá tem que existir, eles são meus irmãos. Então, beleza, a gente cria esse grande cinturão, vocês vão se sentir seguros assim? Claro, né? Disseram os Estados Unidos e a OTAN, claro, deixa com a gente depois brinca de trazer a Ucrânia para dentro da OTAN e a gente vai ter, sim, um grande cinturão de aço aí nos protegendo, né? Dividindo territorialmente a Europa de você, União Soviética. Não tem problema não. Então foi firmado esse acordo e a terceira potência, e também vale dizer que como a Ucrânia tinha sido da União Soviética, ela herdou praticamente essa quantidade bélica. E aí até para impedir que isso caísse em mãos erradas, seja por corrupção, seja pelo que for, né, pela venda irregular de armamentos pelo mundo, e você sabe que existe, obviamente, isso, então optou-se por esse acordo e a Ucrânia devolveu todo o armamento nuclear que ela possuía. E aí começa a sofrer uma interação muito grande, né, uma influência, uma pressão da OTAN para fazer parte do seu grupinho. E a Liga das Nações, que tinha acabado de virar a ONU, né, tinha virado a ONU já há algum tempo, lá em 46 ou 47, que nunca reconheceu o Holodomor, ou seja, o genocídio ucraniano implementado pelos russos,
continua lá fazendo-se de bonitinho. Aí olha só o que eu coloquei nesse segundo post, né? A nova ordem mundial, ou seja, o fim das soberanias nacionais, sempre foi tratado como fake pela mídia mundial. Mas agora, a partir desses acontecimentos da Ucrânia, como num passe de mágica, acaba sendo reconhecido e eles já estão anunciando que ontem e anteontem foram os primeiros dias da nova ordem mundial. Veja aí você. O que o Ocidente quer é que tudo se resolva na base da conversa? Está aí a conversa. A Rússia já anunciou que está em DEFCON 1. Ok? Por que está em DEFCON 1? Porque, obviamente, a OTAN é liderada pela sua maior potência bélica, maior potência nuclear do mundo, que é os Estados Unidos. Então, ele, para fazer frente, já avisou: ó, estou em DEFCON 1. Beleza? Quero conversar. Converso, sim, com o presidente ucraniano. Mas avise, estou em DEFCON 1. Estou pronto para tudo. Essa é a mensagem. Aliás, mensagem que ele já tinha dado por 2 semanas consecutivas, e todo mundo fez ouvido moco, ou seja, ouvido surdo, né? Fingiu que não ouviu o que o Putin estava falando. Ah, não, é só ameaça vazia. Todo inverno ele faz isso. Todo inverno ele ameaça que ele vai fazer sanções no gás para a gente. E agora, você ouviu alguém da Alemanha falar alguma coisa? Não, sabe por quê, amiguinho? Porque a Alemanha depende em 45% do gás russo. Se ele parar agora de fornecer gás, você vai ter muita morte na Alemanha. E não é por uma bala perdida, não é por uma invasão russa, não. É pelo frio. Porque o gás também é utilizado para a calafetação das casas. Preste bem atenção no que está acontecendo no mundo. Bom, vamos lá seguir. O Conselho de Segurança votará entre hoje e amanhã contra a Rússia. Só que esqueceram que a Rússia tem poder de veto de toda decisão que for tomada lá? Além disso, tem a China do lado dela, que também tem poder de veto? Ah, querem contar com quem? Com o Brasil? Você acha que o Brasil vai entrar nessa para se opor totalmente? Bom, vejamos as cenas dos próximos acontecimentos. E aí eu vi aqui, ó, em vários locais do mundo há manifestações pela Ucrânia, né? Mas não vejo comboio para lá para lutar ao lado deles. Você vê? Ou eu estou muito enganado? Eu não vejo ninguém nas redes sociais arrumando as malas, né? Colocando aí tudo que pode e pegando um avião para a Polônia, por exemplo, para poder invadir, no bom sentido, a fronteira ucraniana para lutar ao lado dos ucranianos. Mas eu vi soldados chechenos, que não tem nada a ver com peixe, e estão indo lá para apoiar os russos. O que efetivamente você vai fazer? Essa é a pergunta que fica. Bom, e aí eu faço uma pergunta retórica, né? Obviamente, fui duro com você e suas percepções. Você precisa saber, nesse teatro macabro, você não é espectador. É bucha de canhão. Todos nós somos bucha de canhão. Lembre-se disso. E lembre-se disso. Bom, perdoe. É ao vivo. Eu estou gravando ao vivo. Não sei que horas isso vai ao ar. De novo, porque meu canal estava bloqueado. Espero que volte em breve para poder subir esse vídeo no meu canal. A gente tratou aqui, tá, o Mapa Mundi, e eu tentei te dar um panorama do que está acontecendo. Então não adianta simplesmente, o que eu quero dizer com tudo isso? Não adianta simplesmente a gente tomar um partido, a gente tomar um lado, dizer, o Putin é o maior globalista, isso era tudo que ele queria. Eu não posso acreditar nisso. E não estou nem me embasando em pessoas que entendam do riscado, mais famosos, obviamente, do que eu, como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Paulo Figueiredo, enfim, vários outros que estão aí na mídia falando. Eu estou tentando juntar tudo que eu conheço de história, pesquisando e, além disso, ouvindo grandes canais, não só o Arte da Guerra, não só o Sala de Guerra, mas outros canais que a gente pode trazer algum tipo de informação. Que você tem que fazer, enxergar a vida pelos seus olhos. Idiosincrasia, olha a vida pelos seus olhos. Não deixe que os outros te vendam uma imagem que você não sabe que é verdade. Você não sabe se é verdade aquilo ou não. Então você tem que tirar sua própria conclusão. Eu estou tentando te ajudar, eu não quero te convencer de nada. Você não precisa ser convencido. Você precisa se convencer de algo. Agora, tome cuidado a respeito do lado que você inicialmente irá adotar.
A mesma coisa estava acontecendo com outros aspectos sanitários do nosso país. Não é verdade? Aliás, no mundo. E parece que, como um passe de mágica, repito, todos eles simplesmente não existem mais. Então, quero contar com a tua ajuda. Se você achou interessante tudo isso que eu falei, que aparentemente pode existir uma razão nisso e que existe ao seu lado aí pessoas que não entenderam ainda o que aconteceu, me ajuda. Joga para eles esses vídeos, né? Compartilha com eles nos grupos de WhatsApp, de Telegram, faça o que for preciso para que mais pessoas tenham a informação. A gente não pode tomar um lado neste momento. Vamos aguardar. Nem sempre aquele que te aparece como vilão, lembra lá atrás, nem sempre aquele que aparece como vilão é de verdade o vilão. Pode ter um vilão oculto que você nem sabe quem seja. Assim como o herói pode não ser o herói de fato. Pode ter feito muita coisa esquisita lá onde ele vive. Agora, o que a gente tem que pensar é o proveito que a gente vai tirar disso. Quem é que vai nos defender? E essa é fácil de responder. Ninguém vai me defender e defender minha família. Eu mesmo vou defender. É por isso que a gente precisa estar preparado para tudo. Se quer paz, esteja preparado para a guerra. Si vis pacem, para bellum. É uma frase em latim. Se quiser paz, esteja preparado para a guerra. Vamos aguardar, porque com certeza nosso presidente, nosso governo, os conselheiros ali que estão perto dele, Braga Neto, o general Heleno, perdão, general, com certeza são excelentes conselheiros e vão fazê-lo tomar a melhor medida possível. Já mandou lá avião para ajudar os brasileiros que estavam lá, o Equador pediu ajuda para nós, a Argentina pediu ajuda para nós, para tirar a gente do seu território. E você percebe, só para finalizar agora mesmo, de verdade, você percebe que morreu muito pouca gente nessa guerra? Você já percebeu isso? Será que tudo isso de fato que está acontecendo é de verdade? Ou será que Putin está bombardeando pontos estratégicos que ele previu antes que precisariam, num determinado momento, ser atacados para que o globalismo não tomasse conta definitivamente da humanidade? Porque uma coisa eu não posso concordar. Você pode me chamar de idiota, do que você quiser. Uma coisa eu não posso concordar. Putin não é globalista. Putin não tenta levar a cultura russa para todo lugar do mundo. Putin não é globalista. Você pode até entender que ele seja imperialista. Eu traduzo para nacionalista. E não sou só eu que digo isso, não. Eu já enxergava dessa maneira e, de novo, concordo com pessoas famosas que estudam muito, que sabem do que estão falando. Eu não vejo Putin como globalista, ao contrário. Ele está se opondo e defendendo a soberania. Ah, mas ele não defendeu a soberania da Ucrânia. Quem tinha que ter defendido a soberania da Ucrânia era a própria Ucrânia. Mas a Ucrânia assinou um acordo em 94 abrindo mão das suas armas e não tinha como se defender. Retirou as armas da população e quis devolver depois que a Rússia já tinha passado da fronteira. Então, vou me remeter à frase de Benjamin Franklin. Aqueles que abrem mão de parte de sua liberdade em nome de uma segurança transitória não merecem nenhuma das duas, nem segurança, nem liberdade. Então fica a dica. Eles abriram mão da sua própria defesa, eles abriram mão da legítima defesa. A legítima defesa só é possível, eu só tenho esse direito quando eu vou usar de uma força reversa proporcional. Como é que eu, desarmado, vou enfrentar uma pessoa armada? Como é que o ucraniano desarmado vai enfrentar o exército russo armado? Não vai. Então, antes de você estabelecer culpa, apontar o seu dedo para o que está acontecendo, sem examinar tudo isso que eu mostrei para você, tenha um pouquinho de cautela. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, já diziam as nossas avós, bisavós, tataravós. É a voz da sabedoria. Espero ter contribuído. Um ótimo fim de tarde aí para você, uma ótima manhã, enfim, o que você estiver fazendo. Até a próxima, tá?